dia, pessoal. Aqui é a Mari, vamos começar aí o nosso evento. Esperar aqui um pouquinho o pessoal ir entrando. Sejam bem-vindos aí. Bom dia, pessoal. Vamos chegando aí. Ademar, Daniela. Isso. Pessoal, eu queria que vocês colocassem aí no chat aí pode ir colocando quais as principais dúvidas que vocês têm a respeito do Kubernetes, porque hoje vai ser eu quis fazer um webinário diferente, né? Geralmente a gente tem aquele esquema de apresentação, de slide e tal. Hoje vai ser meio no freestyle aqui. Vamos fazer uns 3 labs juntos, né? Seguindo a documentação do Kubernetes lá, que é justamente para mostrar para vocês que o Kubernetes não é tão difícil quanto parece, né? Você vê muita gente falando, porque é difícil de aprender, que é complicado e tal. Não tem nada disso. Ele é um pouco diferente, mas a própria documentação do Kubernetes nos ajuda. Tem uns labs interativos lá que eu vou mostrar para vocês como é que faz, a gente vai fazer juntos. Para todos os que estão aqui presentes, começarem já a sua jornada de Kubernetes, né? Sejam aqueles que estão iniciando, aqueles que nunca, porventura, tiveram a chance de iniciar, de mexer no Kubernetes, né? Você já tem uma ideia do que é, para que serve, de algumas das features que a gente vai ver. E conforme o tema desse webinar, é introdução ao Kubernetes. Então, é uma introdução. Não vamos ver nada avançado, então é focado na galera que está iniciando mesmo, que às vezes pensa, será que isso é para mim? Será que eu tenho aplicação aqui na minha empresa? Será que não tenho, sabe? Então, vamos colocando aí no chat o que vocês esperam, assim, quais as principais dúvidas. Sim. Que a gente vai guiando aí o webinar de acordo com o que vocês esperam. Beleza? Isso aí. No finalzinho também vou dar uma palavra, né, de gestão de pessoas para vocês. Falar um pouquinho de vagas, sobre algumas oportunidades. E aí, no final, a gente conversa um pouco melhor sobre isso também. Então, é importante aí, né, a participação de vocês. Se tiverem alguma dúvida com relação a isso também, fiquem à vontade, né? Acho que já tá bom para a gente iniciar, então, Almar. Aí, se quiser puxar aí, fica à vontade. Então, vamos lá, pessoal. O Marcel já colocou aqui, né, que ele tem apenas uma pequena ideia do que seja o Kubernetes, como que ele pode aplicar dentro do ambiente dele. O Marconi também na mesma linha, quer entender qual que é a utilidade do Kubernetes, que ele não possui nenhum conhecimento. Legal. A ideia aqui do webinar de hoje é justamente atingir vocês, esse tipo de público. Afinal, se trata de um webinar de introdução ao Kubernetes, beleza? Eu vou compartilhar minha tela aqui. Ó, o Thiago mandou também que o conhecimento do Kubernetes dele é apenas de conceito, queria saber a essência. Então, eu espero que, né, nesses próximos aí 35, 40 minutos que a gente tem, né, é pouco tempo, o Kubernetes é um mundo, e o mundo que gravita em torno do Kubernetes é maior ainda, o mundo Cloud Native, mas eu espero que nesse tempo aí a gente esclareça bem as dúvidas de vocês. Tá bom? Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Opa. Gabi e Júlia, se vocês estiverem aí, não está aparecendo para mim aquela opção de compartilhar aqui do show. Ele tá cinza. Vê se é alguma coisa que vocês têm que habilitar aí. Como organizador, apresentador. Agora sim. Pronto. Vocês estão vendo aí, então, né? Tá aparecendo, Almar. Beleza. Então, vamos lá.
Se o tamanho tá bom aí, Mari? Eu acho que pode aumentar um pouquinho. Vou aumentar aqui, vocês vão falando aí, se Tá. tiver pequeno, tá? Que eu não tô vendo mais o box de perguntas. Mas vamos lá. Conforme eu falei no começo, vai ser uma apresentação mais freestyle, assim, né? Por assim dizer. E aí a gente vai mostrando aqui o que é o Kubernetes, baseado justamente na documentação, né? Que é para mostrar que vocês conseguem mexer com Kubernetes ainda hoje, indo lá no site kubernetes.io, né? Clicando lá em Docs, Documentation, esse link aqui, ó. E aí dentro de Documentation, você vai ter vários steps, que é para você entender os básicos, você testar o Kubernetes, você fazer o setup de um cluster, aprender como é que usa o Kubernetes e assim por diante, né? Aprender os conceitos básicos e seguir alguns tutoriais que vai ajudar vocês a entrar nesse novo mundo, né? Então, o que é o Kubernetes? Essa página aqui, ela vai dar justamente isso, né? O que é esse overview do Kubernetes? A gente pode sumarizar ou resumir o Kubernetes, fala que ele é uma plataforma open source criada para poder gerenciar workloads ou cargas de trabalho que rodam em containers, né? Então, assim, se a gente utiliza containers Docker no nosso ambiente, a gente precisa de um orquestrador, a gente precisa de alguém para orquestrar, para gerenciar esses nossos containers. Por quê? Porque container não foi feito para rodar igual VM. Container não foi feito para você ficar dando SSH lá dentro dele e ficar resolvendo os problemas lá que porventura ocorram. Containers são efêmeros, ou seja, foram feitos para morrer. Então, eu preciso de alguém, de algo, que gerencie esses containers para mim e principalmente cuide do ciclo de vida deles, né? Só que se a gente voltar no tempo, antes, quando a gente queria deployar uma app nossa, poxa, eu vou criar um produto novo, vou criar uma aplicação nova. A gente tinha que ter o nosso hardware lá, né? Vocês podem ver nessa figurinha aqui da esquerda. Tinha o meu sistema operacional, que eu instalava em cima do meu hardware, né? Por isso que ele está chamando aqui de deployment tradicional, né? Traditional deployment. E aí, dentro do meu sistema operacional, eu instalava todas as libs, as bibliotecas, os SDKs necessários para desenvolver e etc., para que eu pudesse fazer a minha aplicação funcionar. Aí, né, lá para os anos 2000, mais ou menos, o pessoal teve uma sacada muito boa, que é criar ambientes virtualizados. E aí, né, a gente, quando fala de VM, a gente lembra logo de VMware, né, que fez muito sucesso e faz até hoje com máquinas virtuais, né? Mas existem outras opções também, no mundo Linux, o KVM e assim por diante. Qual que é a ideia de um ambiente virtualizado? É utilizar o mesmo hardware, o mesmo sistema operacional, só que em cima aqui, como vocês podem ver, ó, tem uma camadinha de hypervisor, que vai fazer a comunicação entre as minhas máquinas virtuais e o meu sistema operacional que está aqui embaixo. Poxa, tem muitos ganhos com o uso de máquinas virtuais. Porém, para gerenciar essas máquinas virtuais, né, que é aí que vem empresas, como eu citei, como a VMware, como o vSphere e assim por diante, né? Só que quando eu estou falando de máquina virtual, eu estou falando de um overhead muito grande. Por quê? Porque dentro das minhas máquinas virtuais, eu vou ter essa mesma camada de sistema operacional que está aqui, ó, eu vou ter aqui também. Então, se aqui é um Linux, e eu estou rodando aqui um Linux também, eu tenho esse overhead de ter as minhas bibliotecas, ter um sistema operacional inteiro dentro da minha máquina virtual. Tudo bem, né? Legal, eu consigo, pelo menos aqui, isolar a minha aplicação. A gente está falando aqui de isolamento, né? Só que aí veio, com o advento dos containers, principalmente com o Docker lá em 2013, lembrando que container não é uma coisa nova, né? Já existiu cgroups lá em namespaces do Linux, depois o Google veio com a ideia do LXC, Linux Containers, e aí o pessoal da Docker criou uma abstração em cima desses conceitos. E essa abstração fez muito sucesso, por quê? Porque facilitou a vida dos desenvolvedores, do pessoal de infra, de modo em geral, a trabalhar com containers. E, de novo, a gente está falando aqui de isolamento, tá? Conforme vocês podem ver aqui, ó, nessa figura da direita, Container Deployment. Só que notem aqui, em vez da camada do hypervisor, eu tenho uma camada de container runtime.
Eu posso usar o runtime que eu quiser, né? Rocket lá, RKT, mas o runtime mais usado hoje é Docker. Então, assim, não vai ter muito como fugir do Docker. Existem outras iniciativas de runtimes de containers aí, mas o que manda no mercado hoje é Docker. Então, quando a gente fala de aplicações containerizadas, estamos falando de rodar essas aplicações em containers Docker, beleza? E aí aqui eu não tenho todo aquele overhead de ter um sistema operacional dentro do meu containers, dos meus containers. Por quê? Porque o container runtime ele consegue fazer essa comunicação entre o sistema operacional aqui e as minhas bibliotecas que existem dentro da minha imagem, do meu container, que são necessárias para a minha aplicação. Qual é a vantagem disso? Eu tenho um overhead pequeno, um footprint menor, e eu consigo isolar as aplicações como se fossem processos dentro de um sistema operacional. Então, a gente, quando fala de container, a gente fala muito também da questão de microserviços, né? Dá para rodar aplicações monolíticas dentro de container? Dá também, é um approach que vale a pena ser explorado, né? Dependendo do seu caso de uso. Mas imagina você pegar e separar cada microserviço ou cada serviço da sua aplicação, deixar ele isoladinho, rodando no contexto dele, usando somente as bibliotecas que precisam lá dentro daquele sistema operacional, né, daquela imagem enxuta. Então, a gente usa um Alpine Linux, por exemplo, e conseguimos atingir containers pequenos. Né? Quando a gente está falando de ambiente de cloud, isso importa muito. Imagina trafegar 30, 40, 50 GB de máquina virtual para lá e para cá. Demora, você vai pagar aí, tem alguns provedores de cloud que cobram esse movimentação do tráfego, né? Então, a gente usando container, a gente diminui bastante isso, né? Até questão de custos, né? É melhor para a gente. Então, beleza, né? Para a gente gerenciar containers, a gente falou que a gente precisa de um cara para isso e, né, vocês estão aqui hoje por causa disso, que é o Kubernetes, nosso querido e amado Kubernetes que a gente vai usar. Quais são as principais vantagens de você utilizar um orquestrador de container, de você utilizar Kubernetes? Na própria documentação, cita 3 aqui, né? Service Discovery e Load Balance, a gente vai até ver isso aqui, essa questão do Load Balance no lab que a gente vai fazer aqui. Orquestração de storage, isso aqui é muito legal. Rollout e rollback automático. Você descreve o estado desejado da sua aplicação usando Kubernetes e aí você consegue alterar o estado dela e o Kubernetes se encarrega de manter esse estado do jeito que você descreveu, lá no seu arquivo YAML, por exemplo. Né? Uma outra característica bem legal é essa parte aqui, self-healing. Né? Então, o Kubernetes ele consegue se autocurar, numa tradução literal. Então, um container lá que está rodando dentro de um pod falhou, ele sobe outro no lugar. Ele pode também matar container que não estão respondendo. Às vezes você colocou um probe lá para verificar, fazer um health check do container. Se não estiver funcionando, ele esquece aquele cara ali, sobe outro no lugar. Né? E também tem as vantagens de configuração de secrets, né? E gerenciamento de secrets de configuração e assim por diante, beleza? Aqui é só uma introduçãozinha rápida. A gente voltou um pouco no tempo para poder explicar onde que o Kubernetes está se encaixando, né? E aí tem esse outro, eu gosto bastante dessa figura aqui, ó, que está nesse artigo do The New Stack, Kubernetes an Overview. Então, o overview do Kubernetes. Olha a arquitetura aqui do Kubernetes, ó. Então, nós temos o nosso Kubernetes Master, o nosso servidor. Tem os nodes, ou worker nodes, como é chamado. Quando a gente está trabalhando com Kubernetes e a gente está falando de Docker, de imagens Docker, sempre vamos ter que trabalhar com o registry para ter essas imagens. No labzinho a gente vai fazer um deploy de uma imagem que está no registry lá também. E eu tenho a minha usuário, o meu user interface, minha interface de usuário e meu CLI, né? Minha interface de linha de comando, aonde eu vou interagir com o Kubernetes Master. Então, hoje a gente vai usar apenas o CLI, a nossa interface de linha de comando para interagir com o nosso cluster. Isso aqui é a arquitetura do Kubernetes numa big picture. Então, se a gente chegar dentro desse quadrado rosa do master e fazer um drill down dele aqui, o que a gente consegue ver? Dentro do master eu tenho os seguintes componentes, né? O API Server, eu tenho o Scheduler ou agendador, o Controller, que é um carinha que tem um papel muito importante
né, no nosso ecossistema de Kubernetes, e o etcd. O etcd é um banco de dados onde você escreveu o seu YAML lá, o seu estado atual da sua infraestrutura. Você descreveu a sua infraestrutura dentro do Kubernetes, falando, olha, Kubernetes, eu quero um deployment de nome tal, com as labels tal, com essas tags aqui, que ele tenha tantas réplicas, né, ou tantos pods rodando nele, que seja assim, assim, assado. Ou seja, eu descrevi o estado atual da minha infraestrutura, que eu quero que o Kubernetes mantenha ela para mim. Quando eu dou um apply nesse meu YAML, ele vai guardar, ele vai transformar para JSON e guardar tudo aqui no etcd, que é um banco de dados, literalmente um key value store, né, de chave e valor. O etcd é o banco de dados que vai guardar toda essa configuração do nosso estado desejado da nossa aplicação ali, né, que a gente descreveu ela. O controller, ele vai se encarregar justamente de ficar fazendo esse check aí, né, de ler o etcd e falar assim, ó, o estado atual está igual ao estado desejado? O controller que faz isso. O scheduler, o agendador, ele que vai chegar e comunicar com os worker nodes que estão aqui para a direita, a gente vai fazer um drill down já neles aí, para falar assim, aonde que eu vou schedular, onde que eu vou agendar esse pod, onde que esse pod vai rodar. A gente, geralmente, você não vai rodar, às vezes, todos os pods em um único node. Então, o próprio scheduler, o agendador, ele se encarrega de ver qual que é o node que tem um recurso de CPU ou de memória que o seu pod ali, seu container vai exigir, e ele schedule, ele agenda para rodar naquele determinado pod. E o API serve, que são as APIs do Kubernetes, onde tem os objetos lá descritos, né, que você pode interagir com eles, que é o deployment, pods, services, namespaces e assim por diante. A gente não vai entrar muito a fundo hoje como é a introdução, não vamos entrar muito a fundo nessa questão dos objetos do Kubernetes. Na parte do node, né, dos worker nodes, então aqui tem o quadrado rosa à esquerda, que é o meu master, interagindo aqui com os meus nodes. Dentro do node, a gente já viu aqui a parte do REST, que fica apartado do node, né? E dentro do node eu vou ter meus pods rodando e eu tenho esses componentes aqui embaixo, né? O Docker, que é o meu runtime de container, já falamos disso. O meu kubelet, que é como se fosse um agente que vai ficar ele vai ficar se certificando de que eu tenho comunicação aqui com o Kubernetes Master, então ele que vai receber todas as comunicações do Master, ele fala com o Node através do kubelet. O kubeproxy, que vai ficar a cargo de todas as regras de network, né, de firewall, etc e tal, para a comunicação aqui dos pods internamente, externa e assim por diante. E o FluentD, onde eu consigo fazer a minha parte ali de logs, né, de ter um pouco de observabilidade do que está acontecendo nos meus nodes, né. Notem aqui que interessante, que eu tenho, ó, um pod vermelho, grandão, esse outro pod aqui, eu tenho esse 1, 2, 3, 4 pods azulzinhos, né. O que isso aqui significa? Significa a questão de réplicas, né. Então a gente pode dizer aqui que esses podzinhos aqui azuis, ó, são 4 pods azuis do mesmo tamanho, tá rodando 4 réplicas aqui. Num lab que a gente vai fazer mais para frente, a gente vai ver o que são essas réplicas, beleza? Aqui só um overview muito rápido, bem assim, alto nível, dos principais componentes do Kubernetes. Quando você vai tirar a certificação lá do CKA, você vai ter que estudar isso aqui mais a fundo, né? Trabalhar todas essas coisas aqui mais a fundo, né? Mas não é o nosso objetivo hoje, beleza? Então vamos lá. Vamos fazer nosso primeiro lab aqui, ó. O lab, galera, quando você vem na parte aqui da documentação em tutoriais, né? Learn Kubernetes Basics, aí tem criar um cluster. Não é nosso objetivo aqui hoje criar um cluster. Se você puder, use um Kubernetes gerenciado, né? A AWS tem o EKS, Microsoft tem o AKS, o Google tem o GKE, que é muito bom, o DigitalOcean tem a versão gerenciada dela, Linode tem, Oracle Cloud tem com OKE. Então, assim, todos os principais provedores de nuvem têm a sua versão de Kubernetes gerenciado. Vai lá, façam os seus testes depois, vejam quais os que se adequam mais aos seus requerimentos ali, aos seus requisitos, né? Tem a questão de custo também. É bom dar uma estudadinha neles aí nas principais ofertas, mas
Lembrando que por debaixo dos panos, por trás, tudo é Kubernetes. Então, tudo que a gente for ver aqui nesses labzinhos simples que a gente vai fazer agora, vocês podem fazer em qualquer Kubernetes gerenciado, beleza? Manter um cluster Kubernetes, né? Instalar um cluster do zero, juntar todas as peças ali, né? Você viu que a arquitetura do Kubernetes ali em alto nível já tem bastante peça, então fazer um master comunicar com um node, fazer um node enxergar o outro node, a parte de networking e etc e tal, é bastante trabalhoso e apesar de ter muitas empresas que utilizam Kubernetes on-premises, muitas vezes por questões regulatórias, às vezes não se sentem confortáveis de ir para a nuvem, esse tipo de coisa, né? Na minha opinião, você tem que usar um Kubernetes gerenciado, né? Quando for possível, né? Na maioria dos casos. Porque todo esse overhead de gerenciar cluster Kubernetes, master, node, etc e tal, você não precisa. O cluster gerenciado já está lá para você, o seu provedor de nuvem já deixou aquilo ali preparado só para você chegar a usar e deployar a sua aplicação. Então, enquanto vocês puderem, usem esses clusters, essas ofertas de clusters gerenciados, porque vocês não vão ter nada desse overhead de tomar conta de um cluster de Kubernetes em si, beleza? Então, vamos fazer o nosso primeiro tutorial aqui, ó. Vamos deployar uma aplicação. E antigamente, né, era mais difícil a gente ter acesso a um cluster Kubernetes, né? Poxa, eu vou ter que instalar um cluster na mão, um master node, blá, blá, blá. Aí veio outras veio outras facilidades, né, podemos dizer assim, que nos ajudam a ter um cluster Kubernetes local, no nosso computador, no nosso notebook ele local. O Minikube é um, tem o K3S, um K3D lá da Rancher, tem o... tem um que é... como que chama? Kind, tem o Kind, que é o Kubernetes em Docker, tem o Micro K8S, então tem diversas opções. Só que todas essas opções são legais, vocês vão lá, vão poder mexer e tal. Como a gente está falando aqui de uma introdução, poxa, eu não quero perder tempo ali instalando a coisa e tal. Então, na própria documentação do Kubernetes, eu já tenho um cluster aqui rodando no meu browser. Olha que legal, ele utiliza o Katacoda, né? Então, aqui, ó, eu entrei lá no Deploy an App, nesse módulo 2, nesse labzinho, ele já dá um launch automático aqui e já tem um Node Kubernetes rodando, né? Para mim aqui. Aqui, ó. kubectl get nodes, já tem um Minikube rodando no meu browser. Então, eu já consigo interagir aqui no meu browser. Olha que legal. Isso, há uns anos atrás, não era possível. Hoje, a gente abre o nosso browser aqui, temos um cluster Kubernetes todinho para nós aqui. Beleza? Então, já demos um get nodes aqui. Lembrando que o kubectl é a ferramenta, né, de CLI, de linha de comando, que a gente vai interagir com o nosso cluster. Então, aqui, ó, tem uma porrada de comandos aqui. Create, expose, run, set, explain, describe, rollout, blá, 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 blá. Quando você for estudar para a certificação do CKA, né, você vai... A prova do CKA é basicamente tudo kubectl. A gente brinca, né, quem tirou a certificação, eu tirei no começo desse ano, a gente brinca que é Certified, em vez de Certified Kubernetes Administrator, é Certified kubectl Administrator, porque a prova todinha é kubectl. Então, se vocês um dia, né, quiserem tirar a certificação, vocês vão ter que saber Kubernetes de cima a baixo para fazer a prova, né? Então, aqui, vamos dar um get version aqui para pegar a versão. Opa, não é get não, kubectl version. Isso. Tá vendo aqui? Já dá a versão do nosso kubectl aqui, né? A gente já deu um get nodes e viu que temos um node aqui rodando, que é um Minikube, que vocês podem instalar na máquina de vocês também depois. Vamos continuar aqui o nosso app, né? E ele fala para a gente vai criar um deployment. Vamos deployar uma aplicação no nosso cluster, né? Para isso, a gente vai usar o comando kubectl create deployment. E aí a gente vai dar um nome aqui desse deployment de Kubernetes Bootcamp, que ele manda aqui, né? E aí eu vou fazer o seguinte, como eu estou criando um deployment, eu tenho que passar uma imagem. Porque eu estou criando um deployment que vai criar réplicas de pods, e dentro dos pods rodam containers, e aí eu preciso de uma imagem. Então, eu vou criar o meu deployment baseado em qual imagem? Ele passa aqui uma imagem para a gente, que está no GCR, que é o Google Container Registry,
Então, Google Samples, barra Kubernetes, bootcamp.v1. Pronto. Apliquei o meu deployment aqui, ele foi criado. Tá bom, André, como que eu sei que meu deployment foi criado? kubectl get deployments. Pronto. Eu passei aqui, ó, kubectl create deployment, deu o nome de Kubernetes Bootcamp, ele criou um deployment com o nome de Kubernetes Bootcamp. Tá vendo? Ready, 1 de 1, ready, tá pronto, up to date, available 1, tem 12 segundos que eu criei. Beleza? Muito fácil, muito rápido eu criar o meu primeiro deployment aqui, com esse labzinho. Agora, como que eu sei o que esse cara faz, né? A gente tem que ver o que essa nossa app faz, beleza? Então, eu vou abrir um outro terminal aqui. Eu vou rodar esse comando aqui, ó, que ele diz que é para startar um proxy, um kubectl proxy. E ele está servindo aqui na porta 8001, 127.0.0.1, beleza? Agora a gente tem uma conexão entre o nosso host, né, que é o terminal aqui, e o nosso Kubernetes cluster. E vê que ele fala aqui, né, que esse proxy ele habilita um acesso direto à API do Kubernetes através desses terminais. Então, se eu vier aqui e der um curl no meu localhost, né, lembrando que ele está expondo aqui o localhost 127.0.0.1. Se eu der um curl aqui na 8001, pronto, eu estou acessando aqui diretamente a API do meu Kubernetes aqui, ó. Ele foi lá no meu cluster, viu qual que é a versão que está rodando, né, 1.17, o build date, a versão do Go que foi usada, a plataforma que ele está rodando e assim por diante, tá bom? Então aqui a gente consegue interagir com o nosso cluster de Kubernetes, né, através desse kubeproxy. E também eu consigo interagir pegando coisas como, por exemplo, né, esse comando que ele dá aqui, ele deu o nome do pod para a gente, né? Kubernetes Bootcamp, esse hash aqui que ele gera automático, né? 69, FBC, tal, 4548Q. E olha que interessante. Ele está fazendo aqui um kubectl get pods. Ele está indo lá no cluster, falou assim, me dá os pods aí, menos o output, é a saída. E ele está usando um template aqui, onde ele consegue ir lá no pod falar assim, ó, vai lá no items, no metadata name dele e pega o nome, né? Então, .metadata.name é o nome. E aí ele retorna o nome para a gente. Se a gente der um kubectl get, kubectl get pods, olha o nome do pod aqui, ó. Kubernetes Bootcamp, tarará, 69, FBC, 4548Q aqui, ó. 4548Q. Tá ready, 1 de 1, tá running, né? Então, isso aqui é só para mostrar para vocês como que é fácil a gente deployar uma aplicação e como que eu consigo interagir com a API do Kubernetes, beleza? O outro lab que a gente vai fazer, vamos fechar esse aqui, é usar um conceito que chama de service serviço para poder expor a nossa aplicação, para a gente interagir com ela. Porque a gente pode deployar uma aplicação dentro do Kubernetes, só que a gente tem que ter a capacidade de interagir com essa aplicação. E quando a gente fala de services, né, é um conceito aqui, ó. Deixa eu ver se eu... Isso, essa figura aqui, ó. Para que serve um service? Esse quadradinho roxo aqui, esse cubo roxo, é um pod, né, conforme vocês podem ver na legenda. Esse hexágono aqui, essa colmeia, né, é um node, então um worker node. Eu tenho um pod da mesma aplicação minha rodando nesse node aqui da esquerda e tenho dois pods dessa mesma aplicação rodando no node da direita. Tá, beleza. Como que eu aglutino esses caras se eles estão rodando em worker nodes diferentes? Eu posso fazer isso através de um service. Note aqui que em cima de cada quadradinho roxo desse tem um IP, que é o IP do pod em si, interno, e com o service eu tenho esse outro IP aqui, que é o IP do service. O que a gente vai fazer aqui agora no lab? A gente vai pegar e deployar uma aplicação e expor ela para fora, tá bom? A gente vai expor essa aplicação. Por quê? Tem aplicação que está no nosso cluster que a gente quer expor para interagir com ela.
Se eu der um get pods aqui, eu tenho esse meu pod Kubernetes Bootcamp que a gente colocou lá, ele deployou ele lá no nosso lab anterior, né? Tá vendo aqui? Deployment aqui, ó. Note que o hash dele tá diferente lá, né? Porque isso aqui é um outro lab, então ele já criou esse cenário desse lab para mim, beleza? Mas para motivos nossos aqui de aprendizado, vamos considerar que seja o mesmo pod, né? É o mesmo pod, assim, conceitualmente falando, mas na prática não é porque o hash mudou, beleza? Se eu der um kubectl get services, vamos ver aqui, ó. Ele tem esse service aqui do Kubernetes, beleza? Só que esse service aqui, ele é um service criado por default, por padrão, quando o Minikube, que é meu Kubernetes que eu estou rodando aqui local, né? Ele starta o cluster. Então, vamos criar um novo serviço para expor esse nosso deployment. Deixa eu limpar a tela aqui. Eu posso dar um kubectl expose deployment barra o nome do nosso deployment, Kubernetes-bootcamp. Aí eu escolho o type aqui dele. E aí, na questão de type, existem vários types que você pode escolher. Nós não vamos entrar a fundo aqui, não. Esse aqui... Existem diversos tipos de exposição que a gente pode fazer, né? Node port é um deles, tá? Eu vou expor esse cara na porta 8080. Pronto, ele falou que foi exposed. Se eu der um get service de novo, eu posso dar um get svc também, né? Em vez de eu escrever o nome lá do objeto completo, tem alguns atalhos que eu posso usar. SVC para services. Que já tem o nosso que a gente criou aqui, ó. Kubernetes Bootcamp do tipo Node Port. Cluster IP dele aqui, a porta que ele está mapeando, ó, então ele está mapeando a 31474, que é do container lá que ele pegou, para 8080. Beleza? Se a gente der um describe nele, que também é um comando que a gente usa bastante quando a gente está interagindo via kubectl, a gente tem informações mais detalhadas sobre esse nosso serviço, né? O nome dele, o namespace que ele está rodando, a label, alguma annotation, seletores, o tipo, o node port, que igual está aqui em cima, o IP dele, 10.108.50.92, igual está aqui, a porta target dele 8080, 8080, e aqui o endpoint que ele gerou para a gente, beleza? Vou limpar a tela aqui. Vamos criar uma env-var, uma variável de ambiente aqui, uma env-var, chamada nodeport, para ele expor para a gente essa 31474 aqui. E se a gente der um curl, usando essa env-var que a gente acabou de criar, olha o que ele diz ali, ó. Hello Kubernetes Bootcamp, está rodando no nome do pod e a versão dele que é a V1. Beleza? Se a gente der também aqui, ó, a gente pode fazer um minikube IP. A gente pode dar um curl no minikube IP, se você não quiser usar a variável de ambiente, né? 172.17.0.81, dois pontos. Cadê a node port 31? 474. Tá vendo? Funciona do mesmo jeito. 31474, que é a porta que ele expôs. O target era 8080, né? Conforme a gente configurou. Ele dá a mesma saída. Ele foi lá, foi no nosso pod, foi no endpoint dele aqui, ó, que está sendo exposto na 31474 e retornou para a gente o que o request retorna. Hello Kubernetes Bootcamp rodando no nome do pod aqui e a versão dele. Beleza? O último lab que a gente vai fazer aqui, para a gente para demonstrar para vocês, né, o poder do Kubernetes, uma das coisas que eu mais gosto também é a questão de escalar a nossa aplicação. Então a gente vai fazer um autoscale, um scale e um downscale, beleza? Aqui. Então, qual que é o cenário aqui no caso? Eu tenho aquele mesmo deployment meu, Kubernetes Bootcamp, né, vamos esperar ele criar o lab aqui para a gente. Eu tenho aquele mesmo deployment meu, Kubernetes Bootcamp, só que ele está rodando aqui, ó, um de um. Ele está rodando com uma réplica.
E aqui a gente começa a entrar na parte de escalar, né? Por quê? A ideia é que a gente configure através de métricas, né? E de thresholds que a gente configura no Kubernetes. Tem um conceito de escalabilidade que chama HPA e VPA, Vertical Pod Autoscale e Horizontal Pod Autoscale. Então, escalabilidade de pod horizontal e vertical. Nós não vamos entrar a fundo aqui nesse conceito, né? Não vamos tocar nesse conceito de HPA e VPA, que ele demora um pouco para explicar e tal. Porém, nós vamos fazer um scale na mão. Né? A ideia do Kubernetes é que você não faça esses scales na mão. Por quê? Porque ele já provê os mecanismos para ter esse auto-scale. Então, você recebeu uma pancada de workload lá, né? Pá, 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 pá. Ele vai escalar o pod de maneira automática. E quando esse load diminuir, essa carga de trabalho diminuir, ele vai fazer o downscale. Tudo isso de maneira automatizada, sem ser humano lá interagindo. O próprio Kubernetes vai fazer isso para a gente. Isso aí é uma grande vantagem da gente usar o Kubernetes para gerenciar os nossos containers. Né? Só que agora aqui, para níveis de aprendizado e como uma introdução, a gente vai fazer isso na mão, ok? A gente ter esse conceito bem firme nas nossas mentes. Então, se eu der um get deployments, conforme está aqui na documentação aqui do Lab, né? Tem o meu deployment lá, um de um rodando, beleza? Tem aqui os pods rodando aqui, um de um também, tudo tranquilo. Beleza. Vamos pegar aqui, ó, getRS, que é o get replica set. Olha que interessante aqui. Desejado, um replica set, current, né? Atual aqui, um replica set, ready, pronto. Então, quando eu criei o meu deployment, eu não especifiquei quantas réplicas eu queria, ele foi lá e criou uma réplica do meu pod para mim, um replica set, beleza? Se eu rodar esse comando aqui agora, kubectl scale, estou fazendo aqui o meu scale na mão. Tô falando para ele assim, ó, tá vendo aquele deployment que tá rodando aí, que chama Kubernetes Bootcamp? Eu quero que agora, em vez de uma réplica, eu quero que tenha 4. Então, ele já deu, ó, scaled. Se eu der um kubectl get deploy, 4 de 4 já rodando. Lembra que antes era 1 de 1? Né? Então, agora já é 4 de 4. Se eu ver aqui quantos pods estão rodando, para conferir, tá rodando ali, ó. Deixa eu dar só o get pods para não... Isso, ó. 4 pods rodando. Beleza? E também eu consigo conferir, que eu mandei escalar, né? E olha aqui que interessante, né? O age do primeiro, 2 minutos e 51, que criou quando criou o cenário do Lab, e todos os outros a mesma idade aqui, ó, 30 segundos, 30 segundos. Por quê? Já tinha um. Eu falei assim, ó, quero 4 réplicas. Tá, mas já tinha uma. Então eu preciso criar mais quantas? Mais 4? Não, mais 3. Porque o estado desejado que eu quero do meu cluster é que ele, do meu deployment, é que ele tenha 4 réplicas, ou 4 pods rodando simultaneamente. Eu posso também ter uma descrição mais detalhada. Vendo? Ele dá uma descrição aqui mais bonitinha, né? O nome, o namespace que ele está rodando, qual o timestamp, a data que foi criada. Aqui, ó, réplicas. 4 desejadas, 4 totais, 4 disponíveis e 0 unavailable. Beleza? Então, aqui, aconteça o que acontecer, ele sempre vai rodar essas 4 réplicas. Ok? Agora, eu estou rodando 4 réplicas desses meus pods. Eles podem estar rodando em nodes diferentes, né? Isso aqui não é importante para essa questão do que a gente vai ver agora, mas podem estar rodando em nodes diferentes, sim, não tem problema. Só que como que eu vou ter certeza que todo request que eu fizer, ele vai ter um load balance, ele não vai cair apenas naquele mesmo pod, aquele primeiro pod lá com a idade mais antiga, né? Como é que eu vou
Que eu errei o comando aqui, kubectl get pods. Tá vendo aqui, ó? Como que eu vou ter certeza que todos os meus requests não vão cair somente nesse aqui? Eu vou ter um load balance aqui para esses outros 3. Afinal, eu escalei, eu aumentei o número de réplicas para ter isso, para atingir essa questão, beleza? Então, vamos lá. Vamos fazer esse export da porta aqui. Ó. Toda vez que a gente der essa request aqui, ó, vou fazer várias vezes. Pronto. Na primeira vez, ele caiu nesse pod aqui, ó, 887NB. Na segunda vez, ele já caiu nesse aqui, ó, XPC9J. Na terceira, na quarta, na quinta, na sexta, ele caiu no mesmo pod, XF8J5. Porém, na sétima, ele já caiu no mesmo da segunda, XPC9J. Na oitava, já foi em outro pod, totalmente diferente, que ele ainda não tinha atingido, 2F782, e assim por diante. Ou seja, o próprio Kubernetes já nos provê essa capacidade de load balance. Você vê que eu não fiz nada, eu só aumentei o número de réplicas. Está deployado lá, aumentei o número de réplicas. O próprio Kubernetes, nos seus mecanismos de controle de gerenciamento, já faz esse load balance para a gente. Isso é um ganho tremendo. Então, a gente pode escalar com quantas réplicas necessárias, quantas réplicas a gente quiser, quantas réplicas o nosso cartão de crédito permitir lá na nossa cloud, ou quantas réplicas os nossos recursos, né, CPU, memória, etc. e tal, do nosso Kubernetes rodando on-premise permitir. Porém, eu posso ter certeza que o Kubernetes vai lidar com essa parte de load balance para a gente, né? Isso aí é muito legal, é um ganho muito grande. A gente não precisa se preocupar, né, com essa parte aí. Só que assim, da mesma maneira que eu escalo para cima, eu consigo fazer um downscale, né? O scale down. Eu fiz o scale up, aumentei o número de réplicas de 1 para 4, agora eu quero descer para 2. Ah, meu load acabou. Então, eu consigo fazer um scale, mesmo comando que a gente usou antes. Estou falando, ó, Kubernetes. Você vai lá naquele deployment chamado Kubernetes Bootcamp e agora fica com 2 réplicas. Pronto. Se eu der um kubectl get deploy, olha aqui, ó, 2 de 2. Em vez de 4 de 4, né? Mesma coisa. kubectl get pods. Olha que legal, né? Tem 2 pods running e tem 2 em estado de terminating. O Kubernetes mandou o comando e falou assim, ó, eu só quero 2 rodando agora. Eu não quero mais 4. Então, termina 2 aí. Vamos ver se ele já deu um terminate aqui. Ó, já terminou um, tá terminando o outro. Pronto. Nossas 2 réplicas rodando aí. Olha que legal. Com um simples comando, ele fez isso pra gente. Beleza? Deixa eu ver se funciona uma coisa aqui. É porque como está nesse ambiente de browser, ele é um pouquinho mais lento, né? Mas aqui eu queria demonstrar para você só o seguinte. Eu deletei esse pod aqui, né? Só que como o meu estado desejado, que eu falei com ele, falou assim, eu quero que você tenha sempre 2 réplicas rodando, a partir do momento em que eu deletei aqui, eu mandei esse comando de deletar esse pod e tal, ele passou um terminate nesse cara aqui, só que ele já subiu outro. Eu mandei deletar o 887NB, beleza? Aí se eu desse um get pods aqui depois, se ele pegasse, ele ia mostrar um running e outro terminate. Só que aqui ele esperou o delete acabar para subir um outro. Né? Ou seja, lembra aquela parte do controller manager que a gente falou? O meu estado atual que eu quero é sempre ter 2 pods rodando. Não menos que isso e não mais que isso. Quando eu matei um pod, o 887NB, ele próprio já se encarregou de subir outro. Já subiu outro, que é outro hash aqui, ó, HDNCK. Beleza? Então, acabou com aquela história de o servidor caiu, fulano de tal acessa lá, sobe tudo na mão, start no serviço, restaurar. Kubernetes cuida tudo disso aí para você. Nós como seres humanos somos error prone, né, orientados ao erro. Com Kubernetes a gente pode ficar tranquilo em que ele foi feito para isso. Ele foi feito para manter o estado da nossa infraestrutura rodando do jeito que a gente descreveu. Beleza? Pessoal,
era isso. Vou passar para as perguntas agora. Foram 3 labs rapidinhos para demonstrar para vocês que Kubernetes não é uma coisa do outro mundo. Dá para vocês começarem hoje a mexer com nessa parte da documentação aqui, tá bom? Deixa eu ver aqui se eu acho meus controles do Stop Showing Screen. Isto. Beleza. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Paulo Santos, qual o grande diferencial entre as plataformas Kubernetes e Swarm? O Swarm, Paulo, ele foi criado pelo pessoal da Docker, porque em 2013, quando eles criaram o Docker, não existia, o Kubernetes estava alfa ou beta, acho que nem tinha lançado ainda, o Kubernetes é de 2015, 2014 ou 15, acho que é 15, dezembro de 2015, se eu não me engano. E aí, eles precisavam do orquestrador, né? O Swarm, ele é legal, ele serve para ambientes menos críticos, por assim dizer, mas se for um ambiente grande, enterprise e tal, eu já iria direto para Kubernetes, sabe? É um pouquinho mais de conceito que você tem que aprender, mas o Swarm é bem fácil assim para você pegar os conceitos e tal, mas o Kubernetes tem muito mais recursos, né? Então, eu acho que esse seria o grande diferencial. O Kubernetes hoje está bem mais maduro. Tem todo um ecossistema gravitando em forma dele, né? Do que o Swarm. Fabiano Becatino, Monster aqui perguntando, esses nodes seriam máquinas físicas ou VMs? Tanto faz, viu, Monster? Tanto faz. Quando a gente está falando de ambiente de nuvem, fatalmente vai ser VM. Mas aí, eu estou usando um GKE lá do Google. Cara, se o meu Worker Node está rodando em VM na máquina física, para mim não importa, entendeu? O que é um pod? Pod, Thiago, é a menor unidade que a gente tem dentro do Kubernetes, né? É um conceito que eu tenho um pod e os meus containers vão rodar dentro daquele pod, tá bom? Isso seria um pod. O pod ele é um objeto, ele é um kind do Kubernetes. Assim como eu tenho namespaces, deployment, que a gente interagiu bastante, sets, tudo isso são objetos, né, dentro do meu cluster Kubernetes. O pod é mais um desses objetos. Mas encare aqui com o pod, é a menor unidade que tem lá dentro do Kubernetes, e dentro do pod vai rodar os seus containers, tá bom? Porque eu não posso pegar uma imagem Docker e colocar ela para rodar lá no Kubernetes, a imagem Docker em si, né? Ela fica guardada no registro, no registro lá. A imagem Docker lá, o meu container Docker vai rodar dentro do meu pod, beleza? Tem muitas perguntas aqui, só que eu acho que a Mari tem que dar um recado antes aí, não é isso, Mari? Isso, rapidinho aqui. Aí depois qualquer coisa a gente retoma. Beleza, pode falar o recado aí, Mari. Que a gente vai continuar as perguntas, pessoal, depois do recadinho da Mari. Eu vou abrir aqui a tela, só um minutinho. Uhum. Quando você abrir, Mário, eu vou respondendo mais uma aqui. O Paulo Tá, Santos, em um joia. ambiente on-premises, você indica uma plataforma Kubernetes ou Swarm? Depende do seu workload, viu, Paulo? Igual eu falei, para um workload mais simples, você pode ir de Swarm, começar com Swarm, mas fatalmente você vai querer mudar para o Kubernetes por causa do ecossistema que gravita em torno do Kubernetes, sabe? Então, você vai usar Kubernetes, você vai precisar usar outras coisas que não está gravitando em torno do ecossistema do Swarm, e sim do Kubernetes. Beleza? Então, vai direto para o Kubernetes, é a minha opinião. Pode seguir aí, Mari. Abriu aí direitinho? Uhum. Tá, beleza. Então, pessoal, a gente espera, né, que tenha sido aí, né, que esteja sendo uma manhã de bastante aprendizado mesmo para vocês, assim, que vocês tenham conseguido, né, captar bem aí o que o Omar trouxe para a gente hoje. E eu queria trazer aqui agora no final uma palavrinha, né, de gestão de pessoas sobre o nosso time, né, sobre fazer parte do time do Multi, né.
Então, tem algumas pessoas aí que já fazem parte, né, que estão participando aí com a gente hoje. Mas se você ainda não faz ou conhece alguém que esteja buscando aí uma oportunidade bacana, né, para se desafiar, enfim, para ter aí um momento mesmo, né, marcante aí na carreira, fazer parte do nosso time, esse é o momento de eu mostrar aqui um pouquinho para vocês sobre essas oportunidades, tá? Então, hoje a gente tem aí um grande objetivo também de trazer mais mulheres, né, para compor o nosso time. Então, eu vi que tem aí algumas, né, participando hoje aqui com a gente. Então, caso, né, dentro aqui dessas vagas que eu vou estar mostrando aqui para vocês, se você se identifica e sentir realmente, né, que talvez seja o momento de participar do nosso processo, vai ser um prazer a gente estar conversando com todos vocês. E dentro disso, então, a gente tem hoje, né, uma grande variedade aí de vagas, tanto aqui para BH quanto fora, né, em outras cidades. A gente tem aí mais de 40 vagas sendo trabalhadas hoje, né, então alguns perfis que a gente tem aí, né, desenvolvimento, para atuar aí como gerente de projetos também, arquiteto, né, ou arquiteta de soluções, gerente de contas, squad leader, DevOps engineer e analista de requisitos, né? Essas são só algumas. Lá no nosso site vocês conseguem acompanhar todas as outras, né, que a gente está trabalhando aí. Esse QR Code aqui já vai te direcionar para essa aba aí do Seja Multi, né, onde você consegue verificar aí todos os requisitos, né, todo o descritivo das atuais demandas, tá? Então, é só você clicar aí em área do candidato, que você consegue ver as oportunidades e se cadastrar. Tá? Então, vai ser muito interessante a gente bater um papo, te conhecer um pouquinho melhor, né? Então, se você conhece aí quem esteja buscando, né, algo novo, ou até você mesmo, né, se interessou aí por conhecer um pouquinho mais sobre a gente e ter aí, né, um novo momento na sua carreira, não deixe de nos procurar, né, de cadastrar o seu currículo, ficar de olho lá nas nossas redes, no LinkedIn, como está aqui nessa parte. E aqui tem o meu contato e do Almar, às vezes não neste momento, né, surge alguma questão, mas se depois surgir, você pode nos procurar também, tá? Então, fica aí, né, o recadinho. Caso você ache que seja um momento interessante, não deixe de nos procurar também. Vai ser muito bom ter você aí no nosso time. Obrigada, era esse recadinho, Almar. Pode voltar. Deixa eu tirar aqui. Beleza. Vamos continuar aqui com as perguntas, ó. O Ademar Júnior, é uma boa prática utilizar o Helm para auxiliar na manipulação? Ademar, o Helm ele é como se fosse um package manager do Kubernetes, né? Eu já usei. O problema do Helm, cara, é que, assim, tem o Helm 3 agora, né? Eu usei o 2. O 2 era meio bugado. E, assim, era a coisa menos pior que tinha para você gerenciar a sua aplicação Kubernetes como um pacote, como um package, né? O massa do Helm é o seguinte, é que eu consigo dar um Helm delete, o nome da minha aplicação, ela deleta toda a minha aplicação do meu cluster ali. Assim, tum. E eu consigo dar um Helm install, Helm update "-i", que é a mesma coisa, e ela consegue subir aquele meu pacote inteiro. O grande dificultador do Helm, na minha opinião, é que você usa uma linguagem de template chamada GoTemplate para fazer os seus manifestos. Então, em vez de você escreve YAML, mas dentro do YAML você bota o GoTemplate. Então, toda a parte de indentação e tal, ajeitar o seu YAML lá, você faz com o GoTemplate. Tem um carinha chamado Kustomize, eu vou até mandar para você aqui, ó, Kustomize, com K. Mandei privado para você na sua pergunta, para você dar uma olhada depois. Eu curti bastante utilizar ele. Algumas pessoas falam que dá para usar Kustomize com Helm, outras preferem usar sem. Eu acho que depende de caso a caso e de como que você vai usar ali no seu cenário, né? Não é uma questão de boa prática, mas é o que a gente tem hoje para tratar as nossas aplicações Kubernetes como package, para empacotar uma aplicação em si, sabe? Eu acho que vale a pena você dar uma olhada no Helm e no Kustomize, ver se dá para usar os dois juntos ou usar
separado, beleza? Essa aqui eu respondi já no privado com o Marcel. André, em questão administrativa, o Kubernetes consegue gerenciar o histórico de escalada? Sim. Deployment Rollout History, se dá uma olhada lá, Marcel, eu respondi para você. Como se dá um mecanismo de resolução de nomes no Kubernetes? Ô Paulo, network no Kubernetes é um dos assuntos mais complicados que tem. Você daria todo um toque de umas 3 horas para explicar. Depende do que você está falando de resolução de DNS, né? Se a gente está falando assim, eu tenho a minha aplicação, eu expus ela lá no meu service, beleza? E aí eu quero expor para a internet. Eu vou colocar um ingress ali na ponta. Esse ingress vai receber o tráfego e apontar para o meu serviço, beleza? E o meu serviço aponta para o meu deployment. E o deployment é um conjunto de pods, ok? Então eu tenho ingress, service, deployment, pods. Na ponta aqui no meu ingress, eu posso usar um traffic da vida, que é um edge router como ingress. Tem um Nginx ingress e tal. Geralmente eu vou lá no meu, sei lá, meu Route 53, no meu Cloud DNS lá do Google e tal, e vou apontar a minha URL para aquele meu ingress gateway lá. Então, se eu estou usando um traffic da vida, o traffic trabalha com o conceito de front-end e back-end. Então, assim, eu aponto só para o traffic aqui, e quando a requisição chegar no traffic, naquele IP lá que eu apontei, o traffic vai se encarregar de mandar para o service necessário. Pô, chegou essa requisição demandando isso, manda para esse service aqui. Chegou essa requisição aqui demandando aquilo outro, manda para esse service assim. Beleza? É mais ou menos como é que funciona essa questão de DNS aí. Poderia explicar melhor o que seria um cluster no Kubernetes? O cluster no Kubernetes, o Marconi, é aquilo que a gente mostrou no começo, né? O Kubernetes ele é composto de uma máquina sendo o master e outras máquinas sendo os worker nodes. Isso aí tudo é um cluster Kubernetes. É um master e um conjunto de nodes. Isso seria um cluster de Kubernetes. Beleza? Qual a diferença entre Minikube e Micro K8s do Márcio? São maneiras diferentes de você ter um cluster local na sua máquina. Só isso. Minikube é um, Micro K8s é outro, K3s é outro, Kind, que é Kubernetes em Docker. São todas maneiras que o pessoal criou para poder você ter um cluster local. Ah, eu vou ter que criar um cluster do zero, ou vou lá e pagar um cluster na AWS, no Google Cloud, na Azure. Não, você pode ter um cluster local usando o Minikube. Apesar de a gente ter usado nos nossos labs aqui um terminal via web, por trás dos panos era um Minikube que estava rodando. Tiago Henrique, também respondi para você no privado aí. A configuração de scale automática é complicado. Dá uma olhada em HPA, Horizontal Port Autoscale, e VPA, Vertical Port Autoscale. Eu mandei o link para você aí, tá bom? Não é complicado, não. Tudo no Kubernetes é YAML, é descritor. Você descreve o que você quer e boa. Aplica e ele vai funcionar. Vale a pena utilizar o Kubernetes em containers com bancos de dados e WebLogic? Márcio? Então, quando a gente está falando de containers, a gente está falando de aplicações stateless, que não guardam estado. Não guarda estado. Então, assim, como o container é efêmero e foi feito para morrer, se eu guardar estado dentro de um container, quando esse container morreu, o estado se foi. Perdi tudo. Beleza? Então, quando a gente estava usando o Kubernetes no contexto aí de nuvem, geralmente, o que eu recomendo? Você vai usar o Kubernetes gerenciado da nuvem que você quiser e o serviço de banco de dados gerenciado dele, porque essa aplicação aponta para aquele banco de dados, entendeu? Gerenciar banco de dados é bem complicado. Rodar banco de dados em Kubernetes, não sei. O Slack roda. O Slack roda o MySQL, mas aí os caras criaram uma solução lá dentro, se eu não me engano, ou ajudaram a criar, chama Vitess, vitess.io. Vou mandar aqui o link para você pesquisar depois. É uma maneira de rodar banco de dados MySQL dentro do Kubernetes. Tem que ter muito, muito cuidado com a gestão de storage aí, de volume, né? Porque você vai ter que persistir seus dados num volume que não seja efêmero, tá? Assim, mas eu não curto muito, não. Para a maioria dos casos, cara, roda num banco de dados gerenciado e roda seus containers stateless aqui e guarda estado dentro do banco de dados. Bianchi, grande Bianchi aí, ó, fera.
Depois vocês vão lá, pessoal, procura no LinkedIn lá, Leandro Bianchi. Ele está fazendo uma série de artigos lá sobre sites de corporativos, usando SonarQube, Azure DevOps, muito massa. Existe alguma estratégia de utilizar um cofre externo sem ser o management? Por exemplo, Azure Key Vault, cofre externo. Geralmente você usa... Tem os secrets dentro do Kubernetes, né? Que você pode guardar. Mas, assim, se você puder utilizar uma solução de gerenciamento de cofre externo, esse tipo o Azure Key Vault, o próprio Vault da HashiCorp e assim por diante, é bom também, sabe? Na verdade, tem mais... Porque esses produtos foram feitos para isso, né? Então, tem mais features para você usar com suas secrets do que as secrets do próprio Kubernetes. Dá para usar no Kubernetes também, tranquilo, mas se você puder usar um cofre externo, é bom também. Dori Edson, é possível nomear os pods? O pod é nomeado assim, Dori Edson, o nome do seu deployment e aquela hash. Lembrando, né? Containers e pods, por consequência, são efêmeros, foram feitos para morrer. É a velha coisa que eles chamam de cattle versus pets. Então, rebanho versus bichinho de estimação. Antigamente, a gente tratava servidor como bichinho de estimação, né? Dava nome para ele, o nome das estrelas, nome dos personagens de Star Wars e assim por diante. Hoje não tem mais isso. Porque você está escalando, depois você faz um downscale, depois você escala de novo, depois você faz um downscale. A grande questão de hoje, né, das aplicações modernas, é você utilizar recursos da maneira melhor possível. Beleza? Elvis Silva, tem alguma recomendação de documentação para certificação CKA? Documentação do próprio Kubernetes, viu, Elvis? Foi assim que eu comecei. E também você vai fazer o Kubernetes The Hard Way, do Kelsey Hightower. Estou mandando aí para você. Kubernetes The Hard Way, do Kelsey Hightower. Você vai montar um cluster do zero na unha. Dá trabalhão, mas serve para certificação. É possível redirecionar uma requisição a partir de um filtro para um determinado pod no Kubernetes? Aí a gente está falando da questão dos services, viu, Marconi? De novo, né? O traffic lá, você tem um conceito de front-end e back-end. A partir do momento que ele recebeu a requisição, ele já vai saber para qual back-end mandar. Front-end recebe, ele já vai saber para qual back-end mandar. Tem uma aplicação rodando no DigitalOcean já tem um tempo. Automaticamente, então, eu já utilizava essa tecnologia sem saber. Depende de onde sua aplicação está rodando, Leonardo. Se sua aplicação está rodando numa instância lá, esqueci como é que eles chamam lá o nome das instâncias, num droplet. Isso não é Kubernetes, é uma instância como se fosse uma instância EC2 da vida. Né? Mas a própria DigitalOcean tem a versão Kubernetes dele, chama DOKE, DigitalOcean Kubernetes Engine, se eu não me engano. César Oliveira, então, basicamente, cada pod tem um Docker Daemon rodando lá dentro, que por sua vez terá um ou mais containers de execução. Não, o runtime está rodando no node que ele está executando. Né? Lembra daquela figurinha lá da arquitetura lá do Kubernetes? E a gente deu um drill down no node? Então tem uma runtime de container rodando ali e o pod roda em cima daquela runtime de container que está rodando dentro do node. Fabiano Beccatini, vocês estão contratando profissionais que estão fora do país? Aí manda um e-mail lá para a Mari. Eu vou até responder aqui para ele, eu vi a pergunta do Fabiano. Então, se for uma atuação 100% remota, né, a gente até conseguiria sim. Acontece que nem todos os clientes, né, estão seguindo aí ainda esse modelo, mas é algo que está vindo aí com a pandemia, né, essa adaptação. Então, o que eu digo, né, Fabiano, para você é para você nos procurar, manter contato para a gente ir conversando, né, com relação a isso, já que a gente está aí nessa fase aí dessas mudanças, tá? Mas aí você pode me chamar mesmo, como o Omar disse, né, mandar um e-mail e a gente vai mantendo contato, sim, tá? Qualquer novidade eu te falo. Beleza. Parabéns ao MAI Grupo Multi pelo webinar e a oportunidade de conhecer um pouco mais o Kubernetes. Obrigado. Obrigado aí, viu, Ronald, pelo prestígio. A ideia justamente é para fazer vocês aí que às vezes não conheciam, não sabia para que servia, né? Para conhecer um pouco mais, tá bom? Pessoal, acho que já estourou o tempo aí, né, Mari? Sim. Temos que, Foi infelizmente, muito bom. encerrar. Qualquer dúvida, pode mandar um e-mail lá depois que a gente responde.
Isso mesmo, né? Aí depois vocês podem procurar a gente agradece a participação de vocês e tendo qualquer outro evento, qualquer webinar, participem também. Beleza, pessoal. Obrigada, gente. Amanda tá falando aqui, obrigado pela oportunidade de conhecer um pouco mais sobre o Kubernetes. Valeu, valeu. Obrigado aí por vocês prestigiarem. Valeu Obrigada demais, viu? mesmo. E até a próxima. Até a próxima.